Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 8º dia de aula, História Eclesiástica 1, é a segunda parte, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos falando aqui sobre os 7 primeiros concílios da igreja, como eu mencionei há pouco. Em todo o material que eu passei para vocês, tanto de livro-texto quanto de vídeos, vocês notarão que muitos professores e muitos autores, eles colocam muito bem as datas. Então, fazer um estudo da história eclesiástica é um estudo, a gente tem que separar aquilo que nós achamos que é mais relevante. E, na minha opinião, né, mesmo não sendo dessa cadeira, né, vocês sabem que eu estou aqui apenas para substituir o professor, mas estou tentando fazer o meu melhor. No entanto, o que acontece? Separar 500 anos de história, você tem que ir nos pontos principais. E, na minha opinião, assim como a gente já trabalhou nessas questões onde, ora, a gente olha para o imperador romano, ora, a gente olha para a comunidade evangélica perseguida, para a comunidade agora evangélica permitida, ora, a gente olha para a legalização dessa fé, do embate político, ora, a gente olha para os grupos que vão para o deserto como uma ruptura, porque estão vendo agora toda uma população entrando dentro da igreja e trazendo costumes pagãos, porque, irmãos, no último bloco eu terminei falando um pouco da importância de Constantino para a história e para o cristianismo, mas agora a gente tem que também fazer o corte devido, porque ele também, com o seu jeito político de querer unificar, e os demais imperadores com ele, de querer sempre ali utilizar da religião para apoiar o seu império, e daí onde nasce aquele termo que nós trabalhamos até nas aulas passadas sobre cesaropapismo, ou seja, era o imperador como bispo dos bispos e, ao mesmo tempo, como líder político. Então, ele tinha essa influência, esse papel. Então, percebam que também, agora, como um cesaropapista, ele deixou com que muitas práticas pagãs que eram praticadas na religião romana e grega, agora fossem entrando na igreja, e os líderes foram, num primeiro momento, foi tendo dificuldades, não aceitaram, mas ao longo das décadas e dos séculos, a gente vai ver que, infelizmente, o paganismo toma frente total desse tema. E a igreja cristã, que outrora ela não era nem um pouco pagã, se tornou uma igreja cristã pagã. Né? Então, por isso que na Idade Média a gente vai ver essa figura. E aqui nos próprios concílios a gente já vai ver alguma coisa. Mas, como hoje o foco é só dar uma síntese deles, então vamos continuar. Mas é importante lembrar disso, meus irmãos, que essa força pagã foi agora, literalmente, vamos assim dizer, outrora, antes de Constantino, a igreja era perseguida e ela estava fora de Roma. Agora a igreja não é mais perseguida e Roma está dentro da igreja. Olha que perigo. Em outras palavras, a cultura mundana entrou dentro da igreja. E isso é muito complicado. E se tornou muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, como nós já falamos um pouco dos pais da igreja, da Capadócia, os pais do deserto, os pais do Ocidente, principalmente Agostinho e Jerônimo, a gente vê que eles se mantiveram com muita firmeza contra tudo isso, mas, mesmo assim, depois deles, a história mudou bastante. Né? Então, vamos continuar aqui vendo sobre os primeiros concílios, né? Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, né? A gente já viu aqui, rapidamente, os primeiros concílios chamados ecumênicos, porque não eram que traziam outras igrejas, mas eram porque traziam todas as igrejas, né? Então, leia para nós, aqui a partir de Nicéia e de Constantinopla, a gente já viu, né? Leia novamente, por gentileza, pastor. Tá bom. Então, local, Nicéia, ano 325, o imperador era Constantino.
Os principais participantes, Ário, Alexandre, Eusébio de Nicomédia, Eusébio de Cesareia, Ósio e Atanásio. Principais conclusões. Declarou o filho Homo Ósios, acho que é isso, né? Isso. Coigual, consubstancial e coeterno com o pai. Condenou Ário, preparou a minuta do credo niceno. E aí em Constantinopla, 381, Teodósio, não sei se é Melésio ali? Não sei. Isso, Belésio, exato. Ok. Gregório de Nazianzo, Opa, Gregório desculpa. de Nissa, imagina, Opa, pode. só retomando. Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, confirmou os resultados do Concílio de Nicéia, produziu um credo niceno revisado, encerrou a controvérsia trinitária, confirmou a divindade do Espírito Santo e condenou o apolinarismo. E só uma pausa aqui. Meus irmãos, quando a gente fala do credo niceno que surge, ele é o credo niceno junto com essas minutas de Constantinopla, que acrescenta o Espírito Santo por causa da questão que foi levantada também por um outro herege, tá bom? Continua para a gente, pastor, por favor. Joia. Éfeso, 431, Teodósio II, Cirilo e Nestório. Declarou o nestorianismo como herético, aceitou por implicação a cristologia alexandrina e condenou Pelágio. Calcedônia, 451, Marciano, Leão I. Opa, desculpa. Leão I. Leão I, Dióscoro e Eutíquio. Eutíquio. Declarou as duas naturezas de Cristo sem mistura, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis, condenou o eutiquianismo. Só mais uma pausa, meus irmãos. Aqui, quando a gente fala as duas naturezas de Cristo, Cristo sendo 100% homem, 100% Deus. Aqui também, meus irmãos, é quando vai ter aquela divisão da igreja egípcia e outras igrejas também que nascem, como, por exemplo, nós citamos no primeiro modo, a igreja da Pérsia e outras ramificações, principalmente a igreja copta, porque eles tinham outro pensamento sobre Jesus, a gente já vai ver. E aqui eles são cristãos, mas não estão ligados nem a Roma, nem à ortodoxia grega e russa, né? Tá bom? Então, continua para nós, pastor, por gentileza. Ok. Constantinopla, 553, Justiniano, Eutíquio, no caso o outro, né? O outro Eutíquio, condenou os 3 capítulos para obter apoio dos monofisistas, confirmou a interpretação de Cirilo do Concílio de Calcedônia. Ainda em Constantinopla, de 680 a 681, Constantino IV rejeitou o monotelismo e considerou herético o Papa Honório. Acho que é um M ali, desculpa, não sei. 638. Nicéia, 787. Constantino VI declarou legítima veneração de ícones e estátuas. Então, agora a gente já vai entrar. Olha só, tudo isso, aqui ó, a gente pode fazer um corte bem interessante, meus irmãos, olha. A gente pode fazer até um corte bem interessante. Esse Justiniano, que foi o imperador, olha só que interessante, irmãos. Justiniano, o imperador, é bem curioso que quando aqui, olha só o ano, 553. Lembra que nós falamos há pouco que a Pérsia era um lugar onde enfrentava muito o Império Romano, e inclusive os cristãos persas foram mortos, muitos, inclusive. Agora, em 553, já temos um outro advento na história. O que é? A gente já tem, para nós que fizemos seitas e heresias, ou religiões comparadas, o que acontece, irmãos, no mundo? Qual a religião que surge aqui no Oriente? Principalmente ali
na Arábia Saudita e em Medina. O muçulmanismo, não é? Exatamente. Então, esse imperador Justiniano, olha só que interessante. Aquela questão que começa logo depois da institucionalização da fé, que começa a construir as basílicas, num primeiro momento, lembram? O lugar de adorar a Deus, mas ali começam a colocar ali, logo depois de Constantino, né, e Teodósio, começam a colocar quadros lembrando quem? Os grandes líderes. Assim como o imperador romano, ele gostava de ser, entre aspas, no passado adorado, agora ele tinha o quê? A icônica, a questão das pinturas, que mostravam muitas vezes a glória de um líder, etc. e tal. Então, dentro das igrejas começaram a ter essas questões dos quadros, né? E aí a gente tem todas aquelas obras antigas. Justiniano, por exemplo, irmãos, ele vai ter uma atitude bem interessante, a gente vai ler já numa outra um outro material, onde ele tem uma postura radical com essa questão dos ídolos, ou melhor, dos quadros. Por quê? Lembra que eu falei que havia uma tensão, já que agora a igreja cristã se tornou oficial, a igreja começou a ter pessoas de tudo que é tipo dentro dela. Então, algumas práticas começaram a ser observadas. E dentro dessas práticas era o quê? Era essa questão da celebração também, muitas vezes, de prestigiar as grandes personalidades. E Justiniano, ele, incomodado, ora, pelos judeus, e também pelo discurso dos próprios muçulmanos contra a idolatria, ele faz uma limpa nessa questão da igreja com relação aos quadros. É aqui que já começa a surgir aquele conflito que até na história é chamado de iconoclasta. Não, oh meu Deus, como que é o nome mesmo? Deu um branco agora. Iconoplasta, não é iconoplasta? É iconoplasta, não? Eu já vou lembrar. Isso aí. É isso mesmo? Isso, iconoclastia, tá bom? Isso, iconoclastia, tá bom? O que seria isso aí, iconoclastia? É literalmente um grupo que se levanta contra a veneração de qualquer objeto. Olha só que interessante. Vem o Concílio de Constantinopla, aqui no século VII. No século VIII, volta, olha só, pode ver, o que foi esse século VIII? A declaração, olha o que está escrito aqui. A declaração legítima veneração a ícones e estátuas. Percebam que aquilo que já tinha sido começado aqui no século V em diante, logo depois que o Justiniano tem uma posição sendo contra, aqui logo depois de alguns, né, no caso, quase mais de 200 anos, esse assunto volta à tona e a gente já percebe aqui a influência pagã já na igreja cristã, tanto do Oriente quanto do Ocidente, aqui já estava estabelecido, mais do que estabelecido. Aqui já virou praticamente um dogma. Percebam, irmãos, o que não foram praticamente 400 anos depois desses primeiros concílios. Então, o que eu quero destacar aqui com vocês agora, na síntese desses principais concílios? Nos primeiros anos, ou seja, nos primeiros 300 anos, a igreja ela era muito forte. Tinha os seus problemas, tinha as suas heresias, mas ela se sobreviveu de forma brilhante. Nos próximos 200 anos, vamos colocar aqui mais 200 anos, ela se manteve muito forte também, com questões
doutrinárias, com seus embates, agora em meio à liberdade. Só que, logo depois disso, ela começa a se corromper naquilo que a gente conhece historicamente. Por quê? Porque aqui, voltando, aqui já começa a mudar, a partir de Calcedônia em diante, as coisas voltadas ao paganismo vão ganhando força na igreja. Então, esse período, até o Concílio de Nicéia, a gente já vê aquilo que conhecemos como início, que já estamos já na Idade Média, mas muita coisa mudou nesses últimos 250 anos. Então, percebam que as coisas, para elas degringolarem, não foi do dia para a noite. Tá bom, meus irmãos? Então, agora vamos ver um outro texto, né, que eu separei para vocês aqui. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Um cenário, se a gente parar para pensar no que a gente ouve, inclusive hoje, né, os ataques à igreja, e levar em consideração o que foi vivido no passado, é só esperar daqui 200 anos que aquilo que é discutido hoje vai ser liberado. Se for por essa Não tenha linha. dúvida, pastor, não tenha dúvida. Por isso, pastor, que aí onde entra a grandeza desses homens que a gente chama como os pais, né? Os pais da igreja. Porque perceba que eles não se venderam por nada, né? Eles se mostraram, e aqui, mais uma vez, só destacando aqui, ó, os nossos grandes heróis do passado, né? Os grandes da Capadócia, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo. Esses homens a gente tem que ler sempre, porque foram os temas dos nossos irmãos da Reforma, né? Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Tudo bem, então, até aí? Tranquilo? Sim. Então, vamos mudar aqui. Deixa eu mudar aqui, eu vou pôr um texto para vocês. E agora a gente vai ler um material aqui para a gente continuar sobre essa temática. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui. Esse daqui. Olha só. Aqui é um texto do Justo Gonzalez. Meus irmãos, vocês notaram que eu sempre procuro pegar vários livros para mostrar para vocês, para passar para vocês, porque não tem nenhuma obra que seja perfeita. Existem essas obras que elas de fato são muito boas, mas o Justo Gonzalez, ele é um clássico entre nós. Mas assim como temos o Justo Gonzalez, temos essas outras obras que eu tenho procurado passar para vocês, porque uma fala de um autor, uma orientação de um outro, uma clareza, traz uma luz melhor sobre algum assunto que, de repente, passou desapercebido, porque, afinal de contas, são 200 anos, ou melhor, são 2.000 anos de história, né? E como eu falei para vocês, com o monastério e com o catolicismo, e mesmo o romanismo e o ortodoxo grego, e aqui a gente tem que admitir, eles preservaram muitas coisas dessa história, porque muitas outras coisas se perderam, como eu disse para vocês, da Igreja da Pérsia se perdeu, da Igreja da África se perdeu. Temos algumas tradições, mas percebam, como que a gente vai remontar 2.000 anos de um povo que praticamente foi massacrado, né? Então se torna muito difícil, né? Então vamos ler aqui um pouco, né? Ó, a Igreja Oriental, leia para nós, Maísa, por gentileza, essa frase de João de Damasco. Sim, pastor. A Igreja Oriental. Quando não tenho livros e quando meus pensamentos, que me torturam como espinhos, me impedem de desfrutar da leitura, vou à igreja, onde existe remédio para todas as enfermidades da alma. As cores das imagens atraem meus olhos, cativam meus olhares, e sem eu sentir, levam minha alma a louvor a Deus. João de Damasco. Ótimo. Aqui a gente está lendo, essa obra, irmãos, é o terceiro livro, tá? É esse livro aqui. É o terceiro livro, no capítulo de número 4, né? A Era das Trevas, tá? A Era das Trevas, tá bom? Então, eu estou replicando aqui para vocês essas partes. Então, vamos ler rapidamente aqui essa parte. Maísa, continue para a gente, por favor. Durante os primeiros capítulos deste livro,
Deste volume, nossa atenção se dirigiu quase exclusivamente para o Ocidente, a região do Império Romano que falava principalmente o latim. Isto é justo, pois deste cristianismo ocidental é que quase todos nós, tanto católicos como protestantes, somos herdeiros. Por isso, a maior parte da nossa narração tratará dele. Porém, não devemos esquecer que, enquanto sucediam os acontecimentos a que temos nos referido, ainda existia uma igreja pujante na porção oriental do Velho Império Romano. Foi nesta parte do Império, na Palestina, onde o cristianismo teve sua origem. Em Antioquia, os seguidores do caminho foram chamados cristãos. Pela primeira vez. Em Alexandria, se formou boa parte da teologia antiga. A cidade de Constantinopla foi fundada para ser uma nova Roma cristã. Portanto, faríamos mal se esquecêssemos a história desta parte tão importante da igreja cristã. Joia. Na próxima aula eu vou estar trabalhando mais sobre os capítulos desse início do livro, tá? Mas como hoje o nosso assunto era, eu queria voltar os olhos de vocês aos concílios, que são os grandes temas de relevância para nós como igreja, e aquilo que até hoje, né, querendo ou não, nós como protestantes pensamos de uma forma contrária, mas os católicos, ou o romanismo e o ortodoxismo grego, e essas outras igrejas, como o catolicismo copta, que é egípcios, e algumas outras vertentes que são pequenas, como é o caso da Igreja Católica na Pérsia. Então, percebam, ainda os concílios, eles influenciam até hoje essas decisões, né? Então, aqui o nosso irmão, o Justo Gonzalez, está dando aqui um olhar justo à Igreja Latina, porque, de fato, a gente tem muita herança dos latinos, no entanto, acontece muita coisa importante também aonde no Oriente, né? Então, continua para nós, Maísa, por favor. Onde eu parei, já o Império continuou existindo no Oriente por mais 1000 anos depois que os bárbaros. E os bárbaros destruíram o Império do Ocidente. Papas como o Grande preencheram no Ocidente. Desculpa, Maísa, travou. Você poderia ver do início aqui para nós, por favor? Como? Estou recebendo a ligação, deixa eu desligar ali. Oi, pastor. Desculpa. Ui, nada. Já que o Império continuou existindo no Oriente, está travando. Está dando uma travadinha. Para os irmãos também travaram, meus irmãos? Travou. Isso, mas agora voltou, mas... Eu acho que o da Maísa está dando uma travada. Maísa, então, melhor? Vamos de novo. Já que o Império continuou existindo no Oriente por mais 1000 anos depois que os bárbaros destruíram o Império do Ocidente, não houve ali o vazio de poder que papas como Gregório, o Grande, preencheram no Ocidente. Isso, por sua vez, quer dizer que o Estado teve quase sempre um domínio efetivo sobre a Igreja. No volume anterior, vimos a trágica história de João Crisóstomo em seus conflitos com a coroa. Esta história é um exemplo das relações entre Igreja e Estado, que prevaleceram durante séculos no Império Bizantino. O imperador tinha a última palavra, não só em assuntos civis e administrativos, como também em questões de doutrina. Dá uma pausa, Maísa. Você vê, mais uma vez, meus irmãos, aquilo que eu falei há pouco, ao César o papismo, e aqui mesmo que o Império Romano, ou melhor, ortodoxo, se manteve, o Césaropapismo também atingiu, assim como era uma estratégia do imperador, porque vocês têm que lembrar que Roma cai, mas a religião católica não cai. Logo, o braço do imperador do Oriente continuava forte em aliança com quem? Com o líder católico no Ocidente. Então, querendo ou não, a força e a influência se mantiveram durante muito tempo, né, atingindo, inclusive, agora, né, os novos povos que dominaram sobre quem? O Império
romano do Ocidente, né? Então, pastor Johnny, leia para nós a chamada da Maís, até caiu, né? Eu acho que ela deve estar com um problema. Então, continua para nós, por favor. Pois não. A consequência imediata disso foi que os debates doutrinários, que sempre foram mais ativos no Oriente que no Ocidente, eram cheios de intrigas. O partido que ganhava conseguia que os seus opositores fossem depostos e exilados. Para triunfar no debate, o importante não era tanto ter razão, como ter o apoio do imperador e dos seus ministros. Não faltaram casos em que os contendores fizeram uso direto da violência. As questões que eram debatidas se tornaram cada vez mais detalhadas e abstratas. Uma pausa aqui. Irmãos, percebam quando eu falei que do século V em diante até o século VIII, olha como a crise vai sendo estabelecida. Num primeiro momento, aquele cristianismo de liberdade, até mesmo defendido por Jerônimo e por Agostinho, até mesmo recebendo ali os traditores, que seriam aqueles que traíram o cristianismo por causa das perseguições. Agora, o lado legalista começa a se tornar mais acentuado, aonde os opositores eram colocados fora, depostos e exilados. Então, percebam que até casos de violência, ou seja, agora, aquilo que outrora era uma religião pura, começa a se enveredar definitivamente para uma religião política, legalista, e aonde o que importava em suprassumo era o quê? O apoio do imperador e dos ministros. Perceba que aqui nós estamos falando de Oriente e de Ocidente. Então, percebam que até o V século foi uma coisa, do V século em diante as coisas começam a ter queda livre. Por isso que nas aulas anteriores eu fui tão enfático de falar assim, vamos ter cuidado de falar do cristianismo logo quando Constantino apazigua a perseguição. É óbvio, irmãos, assim como tinham traidores que não estavam dispostos a morrer quando havia uma perseguição e eles ali apostatavam da fé, agora, nesse contexto de politicagem e de religião imperial, é óbvio que tinham os oportunistas, os políticos, a própria biografia de Agostinho, se der tempo, semana que vem eu quero falar um pouco com você, vocês vão ver que Agostinho, por exemplo, no momento em que ele, né, tem a sua experiência de vida e ele vai ali para a região de Roma e começa a ter uma performance política maior como orador, ele participa de um conflito com aquele imperador de seus dias, causando a morte de muitos cristãos, simplesmente porque o imperador dos dias de Agostinho queria agora ter o domínio e o controle da basílica, para fazer o quê? Para fazer o que ele queria. Isso foi uma situação muito conflitante na vida de Agostinho, por quê? Porque ele viu ali cristãos morrerem simplesmente por uma vaidade do imperador. Ou seja, outrora os cristãos eram perseguidos e agora continuam sendo perseguidos, mas não só perseguidos, mas eles também passam o quê? A terem essa relação de domínio do imperador, sabendo que agora eles precisavam ter a religião como uma massa de manobra para conduzir aquela igreja. Então, percebam que aqui, de fato, eu diria, quando é degringolado todo o princípio legalista, quando vai sendo estabelecido e quando as vozes daqueles que realmente defendiam as escrituras começam a participar de tudo isso que a gente acabaria de falar. Por isso que a gente vê até que os concílios eles vão mudando. A proposta dos concílios vão mudando. Uma coisa era um concílio que zelava pelas escrituras, e agora é um outro concílio que já não zela mais pelas escrituras, zela pela tradição da igreja. Percebam, por isso que eu falei que naqueles primeiros 5 séculos, aí eles tinham aquela questão das escrituras. Depois dos 5 séculos em diante, já a tradição começa a ganhar peso, a influência e a tônica de tudo começa
a mudar. E como eu mencionei a frase que aonde está a sua ênfase, estará a sua teologia. Muda-se a chave aqui, né, e a gente já começa a ver aqui o início da Idade Média. Tá bom? Então, pastor, continue lendo para nós, por favor. Tudo isso. Joia. Tudo isso, entretanto, não nos deve fazer pensar que o que acontecia no Oriente era sem importância. Durante o período que estamos estudando, a igreja ainda era unida. Mesmo que possa parecer aos historiadores que já existiam diferenças marcantes entre Oriente e Ocidente, o mais importante para os que viviam naqueles tempos era a unidade da igreja, e não essas diferenças. Portanto, os debates teológicos que estudaremos neste capítulo, conquanto tenham ocorrido principalmente no Oriente, nunca sacudindo verdadeiramente a igreja ocidental, foram de grande importância para toda a igreja. Podemos sentir seu impacto até os nossos dias. Mais tarde, tanto a igreja ocidental quanto a oriental aceitaram o resultado final destas controvérsias. Querendo ou não, meus irmãos, ainda, né, sempre houve os remanescentes e aqueles que zelavam por tudo isso. Então, né, nesses primeiros concílios, principalmente nos primeiros, a gente vê, né, esse zelo. Não que nos outros não houvesse por parte da igreja, mas a tônica vai mudando ao passar dos anos. Continua, pastor, por favor. Joia. Esboço dos 7 primeiros concílios. Em termos gerais, pode-se dizer que os pontos culminantes desses debates teológicos ocorreram nos 7 primeiros concílios ecumênicos. Na parte 2, tratamos dos 2 primeiros. Todavia, como esboço do que já dissemos e do que segue, trazemos aqui a seguinte lista dos primeiros concílios e suas respectivas datas. Então, primeiro, Nicéia, 325, segundo, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, Calcedônia, 451, Constantinopla, 553, Constantinopla III, de 680 a 681, e Nicéia II, 787. Conforme vemos, a narração dos debates que ocorreram ao redor desses concílios nos levará aproximadamente ao ano 800, a mesma data que deixamos nosso relato no Ocidente, ou seja, a coroação de Carlos Magno como imperador. Os 2 primeiros concílios, Nicéia e Constantinopla, trataram principalmente da controvérsia ariana, que discutimos na parte 2. O leitor se lembrará que esta controvérsia se refere à relação entre pai e o filho ou verbo e as etapas finais ao Espírito Santo. O resultado desse debate foi a promulgação da doutrina trinitária pelos concílios de Nicéia e Constantinopla. O tema que, a partir de então, ocupará a atenção dos teólogos, definindo todos os concílios até o sexto, relaciona-se estreitamente com o anterior e consiste no modo com que a humanidade e a divindade de Jesus Cristo se relacionam. Em outras palavras, enquanto na controvérsia ariana o debate era principalmente trinitário, neste novo período o debate será cristológico. Por último, o 7º concílio ecumênico tratará das imagens. Passemos então a discutir a progressão das controvérsias cristológicas. Joia, você percebe, irmãos? É claro, aqui, ó, é óbvio, irmão, quando o autor e qualquer historiador, ele fala o assunto que foi tratado foi só esse, não, é que aquele era o grande tema, não é que era só aquele ponto. Existiam outros pontos, mas o grande destaque eram esses, tá bom? E percebam, como a gente falou há pouco, né, sobre essa questão das imagens, né, somente no 7º concílio que ele foi mencionado, né? Então, aqui, irmãos, fica aqui uma dica, né, para vocês depois lerem, para entenderem melhor os debates de cada um desses concílios, né? Até porque eu quero acreditar que vocês terão que ler esse livro para o próximo módulo, então vai antecipar já essa leitura, tá? Caso vocês
queiram fazer, adiantar, não tem nenhum problema, tá bom? Então, eu vou agora passar um outro material para vocês, mas aqui eu queria apenas ler um pouco sobre aqui. Deixa eu só achar. Teodósio, não, aqui. Calcedônia, aqui. Vamos ler alguma coisa? Leia para nós, Gil, aqui, sobre Calcedônia. Eutico e o Conselho de Calcedônia. Por gentileza. O segundo episódio da longa série de controvérsias cristológicas tinha terminado com a grande vitória de Alexandria, pois o antioquiano Nestor tinha sido condenado como herege e enviado para o exílio. Porém, quando em 444, Dióscoro sucedeu Cirilo no patriarcado de Antioquia, a querela estava prestes a explodir de novo. Dióscoro era um homem ambicioso que queria assegurar o triunfo definitivo e esmagador de Alexandria sobre as suas rivais, Antioquia e Constantinopla. O que quase conseguiu, o que queria. Dá uma pausa. Perceba, meus irmãos, também aqui, olha só os termos que o nosso querido irmão Justo Gonzalez começa a registrar sobre, registrando essa história, né? Aqui, ó. Porém, quando, em 444, Dióscoro sucedeu a Cirilo no patriarcado, certo? Lembra aquilo que eu falei? Que na antiguidade eles eram chamados de patriarcas. Lembra que há pouco eu falei, que nos módulos anteriores, que eu até mencionei, que dentro dos irmãos, enquanto a igreja era perseguida, era o pastor, era o presbítero, era o bispo, não tinha, assim, uma nomenclatura hierárquica tão relevante, porque a igreja era perseguida, tinha períodos de paz, havia, sim, uma certa terminologia que poderia até ser usada, principalmente a distinção daquele pastor que cuidava dos demais pastores, ora ele era chamado de bispo, ou ora ele era chamado até de presbítero, porque a palavra presbítero é ancião. Mas depois da institucionalização, aí já começa a ter essa questão da hierarquia, ou seja, os sacerdotes, aí depois vinha o bispo, o pastor, o presbítero e depois o patriarca, a hierarquia. Mas aqui, olha só, olha como que menciona, Dióscoro era um homem ambicioso, que queria se assegurar do triunfo definitivo e esmagador de Alexandria sobre as suas rivais, Antioquia e Constantinopla. Perceba aqui também, mais uma vez agora, o quê? A igreja sendo política, o poder passando a ter questões de disputa. Talvez você me pergunte assim, mas pastor, por que o senhor está gastando esse tempo? Irmãos, perceba, são várias frentes de tentação. Lá atrás, a tentação era a tentação da perseguição, do imperador cruel que mandava matar. Agora é a tentação do poder. Então, perceba, não tem como a gente mudar a história. O diabo vai ser o mesmo, ele só vai usar instrumentos diferentes. Para quê? Para corromper o seu povo, em qualquer história. É que nem hoje nós, irmãos, igreja século XXI, quais são as nossas tentações? Quais são os engodos que o diabo coloca? Então a gente aprende com a história, porque a história ela é para que a gente veja ela e não aplique necessariamente igual, porque não tem como, é um outro contexto, mas os princípios são bem parecidos. É interessante isso, né? Por isso que eu falo para vocês, ó, que após esse período aqui, 444, século V, século VI em diante, você vê as disputas aqui agora já começam a ser mais intensas, inclusive entre os líderes, né? Então, vamos ler mais um pouquinho, Gil. Por favor. Desta vez, o conflito se centralizava na pessoa de Eutico, um monge de fortes convicções alexandrinas,
que morava em Constantinopla. Deixa eu dar uma pausa aqui, Dil, que eu esqueci de falar uma coisa. Recordando, irmãos, os alexandrinos, ou seja, toda a cultura alexandrina, seja ela judaica ou cristã, eles gostavam muito de ir para esse campo das alegorias, eles gostavam de ir muito para esse lado de extrair a verdade em si. Ou seja, quando eles falavam sobre Jesus e sobre a verdade, eles trabalhavam mais no campo da metafísica, porque fazia parte da sua história. Vocês têm que lembrar que Alexandria, na realidade, nada mais é, nada menos é, do que um dos polos principais da cultura grega que se estabeleceu ali. E os gregos gostam desse assunto. As ideias platônicas, as ideias aristotélicas. Então, por que muitas heresias nascem dos alexandrinos? Porque eles vão muitas vezes para esse lado mais do ideal, da reflexão, e eles não vão para o prático, para as coisas mais sedimentares. Por isso que os nossos irmãos de Antioquia, que está ali do ladinho de Jerusalém, eles não eram tão práticos. Jesus, para eles, já era algo abstrato, era algo físico, porque a história deles estava muito ligada aos judeus, aos acontecimentos, ou seja, eles não ficavam na abstração. É muito interessante isso, porque aí a gente consegue compreender um pouco o porquê eles se enveredavam tanto você vê, é um monge convicto, mas a gente vai ler agora um pouco mais sobre ele, né? Então, continua, Gil, por gentileza. O novo patriarca dessa capital era Flaviano, diante de quem Eutico foi acusado de heresia por se negar a aceitar e até atacar abertamente certas frases da Fórmula de União de 433. O que Eutico negava era que Jesus existia, entre aspas, duas naturezas depois da encarnação, fecha aspas. E o que fora por causa da sua humanidade é consubstancial conosco, entre aspas. Ao que parece, Eutico se atrevia a atacar abertamente a fórmula de união porque contava com o apoio de Dióscoro e do grande capelão Crisápio. Esta último era quem, na verdade, regia os destinos do império, pois Teodósio II não se ocupava dos assuntos do governo, deixando-os nas mãos do seu grande capelão, sabendo os que apoiavam eram poderosos. Eutico se Então, só enquanto eu mudo a página, Gil, perceba mais uma vez, o Teodósio II não se ocupava dos assuntos do governo, deixando nas mãos do seu grande capelão, ou seja, quem dá a palavra aqui é o líder religioso, né? Então, Eutico se apresentou, continua, Gil, por favor. Se apresentou com arrogância diante do sínodo, que tinha sido convocado por Flaviano, para tratar das acusações que eram feitas contra ele. O que Eutico não sabia era que, na verdade, Dióscoro queria que Sínodo o condenasse, para ter assim uma causa que defender contra Flaviano. Portanto, enquanto Eutico cria que as autoridades imperiais estavam ao seu favor, estas tinham instruções de garantir que Sínodo o condenasse. Assim foi, e então Dióscoro saiu em sua defesa dizendo que Flaviano tinha agido injustamente. Pode continuar, Gil, por gentileza. Sim. Logo, o caso de Eutico se transformou em motivo de discórdia em toda a igreja. Tanto ele quanto Flaviano escreveram a Leão, o Grande, que na época era papa, um para apelar contra a decisão de sínodo que tinha condenado e outro a lhe dar notícias
deste sínodo e das doutrinas de Eutico. Ao mesmo tempo, Dióscoro acusava de heresia todos os que saíam em defesa de Flaviano. Parece que passou ouro alexandrino das mãos de Dióscoro para as de Crisápio. Em todo caso, o imperador, por fim, convocou um novo concílio, que deveria se reunir em Éfeso, em 449. Agora, fica aqui uma pergunta para vocês. Ora, o imperador não tinha outros assuntos para trabalhar ou para fazer, mas para ficar se preocupando com assuntos da religião? Será que ele não tinha, de repente, assuntos mais importantes? Por exemplo, preservar suas fronteiras ou conquistar outros lugares? Por que eles tinham que ficar totalmente envolvidos em questões religiosas? Por quê, meus irmãos? Massa de manobra, né? Se ele está envolvido com isso, é muito mais fácil ele administrar o povo. Exatamente. Qual foi a grande queda do império? As brigas e as divisões. Lembra da frase latina? Divide para conquistar. Ele sabia que, já que o povo massivamente tinha se tornado cristão, mesmo que agora nominal, não importa. Eu ter a atenção do povo, eu tenho domínio sobre eles. E perceba como aqui a liderança também já começa a flertar para situações totalmente indecorosas. E começam a ver que agora o cristianismo, que outrora era algo mais voltado a uma essência, agora ela se perde até mesmo no emaranhado com a vida política e as decisões dos líderes. Aqueles patriarcas que outrora estavam colocando a cabeça na guilhotina já começam a se enveredar para questões totalmente... É importante a questão da heresia, sim, mas perceba que aqui é uma questão de poder entre eles. Percebam, é aqui que se fortalece demais o quê? Aquilo que nós falamos, os pais do deserto, os monastérios. Porque, vamos lá, meus irmãos, você queria pertencer a um tipo de igreja assim? É onde surgem as rupturas, é onde surgem as fugas, é onde você quer olhar com bons olhos, que é melhor ter agora o cristianismo como igreja oficial, mas você não consegue mais ver assim um caminho tão bom, porque a gente começa a ver que aqueles traditores, eles, infelizmente, parece que eles se multiplicaram no seio de uma igreja que agora se torna totalmente nominal. E é interessante, né? Então, Perdeu-se a essência, né, pastor? perdeu-se a essência. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui agora para a gente... Bom, percebam como as histórias são interessantes, irmão? Como cada assunto vai trazendo uma abordagem, né? Deixa eu só ver aqui mais uma frase para a gente poder... Bom, leia aqui para nós, Gil, só mais essas últimas linhas aqui. Depois de vários obstáculos de caráter legal, os bispos reunidos em Calcedônia reagiram, afinal, à definição de fé, que provavelmente é o ponto culminante de toda esta série de acontecimentos, e que aceita até o dia de hoje pela maioria das igrejas. Esta definição, que à primeira vista parece excessivamente complicada e até contraditória, somente pode ser compreendida se a lermos à luz da história que narramos, pois nela aparece uma série de frases cujo propósito é reafirmar a condenação das diversas heresias que até este momento tinham sido rejeitadas. Diz assim. Deixa eu só ver aqui. Pode ler, Gil, por gentileza. Ok. Entre aspas, né? Abre aspas. Seguindo, pois, os santos pais, ensinamos todos a uma voz que deve ser confessado um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual é perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
de alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, de acordo com a divindade, e assim mesmo consubstancial conosco, de acordo com a humanidade, semelhante a nós em tudo, porém sem pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos, de acordo com a divindade, e nos últimos dias, por nós, nossa salvação. Da Virgem Maria, Mãe de Deus, Theotokos, entre parênteses. Segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho e Senhor unigênito, em duas naturezas, sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação, e sem que se desapareça a sua diferença das naturezas por causa... Opa, deixa eu só... Desculpa aqui, por causa da união, mas mantendo as propriedades de cada natureza, e unindo-as em uma pessoa e hipóteses, não dividido ou partido em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo e Senhor Jesus Cristo, como foi dito acerca dele pelos profetas de antigamente, e pelo próprio Jesus Cristo, que nos ensinou. E o credo dos pais nos transmitiu. Percebam, meus irmãos, a conclusão desse concílio, olha só, então ele conta toda uma história que não deu tempo para a gente ler em virtude do tempo, mas perceba como a conclusão foi interessante. Bom, para a gente tentar concluir aqui rapidamente, lembra daquela, deixa eu até diminuir aqui o tamanho, lembra daquela como que se eu disse, da última vez que nós tínhamos aqui essa figura? Na última aula eu mostrei para vocês um asceta, um monge que ficava em cima de uma coluna? Eu lembro. Isso, aqui, ó. Esse daqui é uma gravura falando um pouco sobre ele, ó. Alguns monges, deixa eu até aumentar agora aqui. Ó. Alguns monges participavam ativamente das controvérsias teológicas. Um dos mais famosos foi Simeão, o escriba, que do alto da sua coluna defendia a doutrina ortodoxa diante dos milhares de visitantes. Só que dá para ver bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas no livro-texto tem essa gravura aqui, ó, as pessoas. Ou seja, percebam, irmão, aonde ele estava? Ele estava numa coluna, vivendo o seu momento de reclusão como um monge. Mas percebam, esses homens eles fizeram uma diferença muito grande. Por isso que o monasticismo vai começar a ter força. E a gente não pode desprezar. Eu sei que é estranho, né, esse fato, inclusive aqui o escriba, mas a gente viu na última aula o estilista, né? Porque ele fica sobre uma coluna. Estilista é aquele que vive na coluna, né? Tá bom? E só para a gente estar dando uma encerrada aqui, meus irmãos, então, depois olhem esse material, ó, sobre os concílios, né? Porque aqui vai dar uma boa síntese sobre, quando você tiver alguma dúvida, quiser entender um pouco sobre eles, fica aqui essa leitura, porque aqui vai pincelar não só a doutrina, mas ele vai dar uma ideia da doutrina, mas principalmente do contexto histórico, que tem hora que é muito importante. Era essa parte que eu queria ver agora aqui com vocês. Lembra que eu falei sobre o Justiniano? No concílio, deixa eu abrir aqui, em qual foi? Espera aí, só um segundo. Justiniano, imperador, deixa eu pegar aqui, novamente, História Ilustrada em quadros, aqui. Lembra que eu falei de Justiniano aqui? Sim. Olha só que interessante, meus irmãos. Olha como aqui, olha a mudança na chave aqui, ó. Justiniano, na realidade, deixa eu só passar aqui para vocês. O que acontece? Aqui. Constantino vai construir uma grande catedral. E essa catedral passa a ser praticamente a sede de todas as catedrais.
E agora aqui a gente vai ver uma coisa interessante nos dias de Justiniano, porque essa catedral, se não me falha a memória, salvo engano, ela passa por uma transformação e ao mesmo tempo, nos dias de Justiniano, ele amplia essa catedral e ela se torna, até hoje, inclusive, deixa eu só até mostrar para vocês aqui, ela se torna uma construção simplesmente assim, exuberante, é uma coisa fora do comum. Então, só para eu te mostrar para vocês aqui, vamos lá. Vamos ler essa história rapidinho. Já deu a hora, não? Já deu a hora. Então, deixa eu dar uma pausa, eu vou fechar aqui, vamos abrir o último bloco, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, e eu quero mostrar mais algum material que eu quero indicar para vocês lerem. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta? Não. Não, pastor. Não? Então tá, ainda estamos tratando sobre os concílios, mas eu quero gastar um minuto aqui falando sobre o imperador Justiniano e a obra que ele fez, essa catedral dele, tá bom? Eu vou parar aqui a gravação e em seguida a gente volta para a aula, tá bom, meus irmãos? Só para não ficar um vídeo muito longo. Então, só um minuto.